Então, na semana passada, quando o projeto foi apresentado, eu já tinha feito algumas ponderações e apresentei uma emenda, né, que destinava ali os recursos exclusivamente para o combate à corrupção. Então, eu pedi para retirar, porque, pensando melhor a respeito desse projeto durante o final de semana, eu me posiciono contrário ao mesmo, né? E não haveria cabimento manter minha emenda e votar contrariamente. E justifico, em parte, eu já tinha justificado na semana passada, mas justifico porque eu sou contrário ao projeto. Eu acho nobre da parte do Executivo enviar um projeto que, né, na sua essência, tem a preocupação em combater a corrupção. No entanto, existem dois fatos, porque eu acho que, assim, as boas intenções, elas têm que ser mostradas na prática, não basta o discurso ou a letra morta de uma lei, né, ou de um projeto. No ano passado, a pedido do governo, foi apresentado um projeto aqui que eliminou, foi falado até o deputado Enivaldo dos Anjos ventilou isso hoje, foi retirado o artigo 145 da Constituição. Para lembrar, o artigo 145 da Constituição Estadual era o artigo que dizia que o Estado teria até 180 dias após o término do ano fiscal para tornar público para quem concedeu incentivos fiscais, quanto e por quê. Então, quando estamos efetivamente preocupados com a corrupção, nós primamos pela transparência absoluta, e quanto mais, melhor. Na época, a justificativa foi de que tal artigo maculava o sigilo fiscal das empresas. Ora, algo completamente sem cabimento. Renúncia fiscal ou incentivo fiscal é dinheiro do povo. Ou seja, se o governo ou o prefeito deu uma isenção de 1 milhão para os próximos 10 anos, quer dizer, é 1 milhão de quê? Do dinheiro da empresa ou do dinheiro público? Do dinheiro público. É imposto. Logo, o povo tem que saber por que deixará de ser recolhido. É claro que incentivos fiscais, eles são importantes muitas vezes, para atrair novos investimentos ou criar empregos, mas a sociedade precisa saber categoricamente como, por quê, quanto, e não simplesmente se extinguir um artigo como esse da Constituição. Quando se esconde de quem ou quem está sendo beneficiado com incentivos fiscais, isso favorece a corrupção, isso favorece o Caixa 2, isso favorece o apadrinhamento, isto favorece ali de proteger determinados grupos, empresários, financiadores de campanha. Então, assim, para mim não está clara essa preocupação com a corrupção ao criar-se um fundo, quando se mandou extinguir um artigo importantíssimo da Constituição, que tudo tinha a ver com precaver a corrupção. Por outro lado, me causa espanto que o governo, através da Secretaria de Educação, tenha nomeado uma superintendente de educação para a Superintendente de Carapina, uma das mais importantes, que tem nada menos do que 18 processos no Tribunal de Contas de Rondônia, onde a mesma foi secretária de Educação. Aqui no Estado existe uma lei que diz que nenhuma pessoa pode ser nomeada para cargos de confiança caso tenha processos no Tribunal de Contas, e que é o caso da superintendente nomeada para a Superintendente de Carapina. Então, a preocupação com a corrupção, ela tem que se dar na prática. Por outro lado, nós temos no Estado o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Polícia Civil, o próprio Legislativo, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Justiça. Quer dizer, não faltam instituições para combater a corrupção. Todas elas, deputado Almir, custam caríssimos
custam caríssimas aos cofres públicos. Então, se essas instituições cumprissem fielmente as suas atividades, no sentido de combater a corrupção, um fundo como esse não se faz necessário. De tempos em tempos, criando novos mecanismos, e aqueles que existem ficam ali sem saber, então, para que eles servem. Então, se o Ministério Público Estadual, for efetivo no combate à corrupção, não na investigação seletiva e na punição seletiva, investiga fulano, mas cicrano, o processo é engavetado. Que o Tribunal de Contas haja com independência e imparcialidade, punindo todos aqueles que realmente merecem ser punidos e sem ser seletivo. E que o Tribunal de Justiça acolha, também sem ser seletivo, todos os processos que foram investigados e muito bem investigados ali pelo Ministério Público, pela Polícia Civil. Então, nós precisamos de encontrar mecanismos para fazer com que todas as instituições que já existem para combater a corrupção e que custam caríssimos aos cofres públicos, que essas instituições funcionem. Eu não creio que a criação de um novo fundo vá resolver qualquer outro tipo de coisa. E eu esqueci de mencionar a própria Secretaria de Transparência do Estado. Vejam os senhores, nós temos uma Secretaria de Transparência em que um dos principais objetivos da mesma é o combate à corrupção. Inclusive, nós estamos esperando, nós fizemos o requerimento oficial hoje, esperamos do senhor secretário que ele nos dê um parecer sobre a retirada do artigo 145 da Constituição no ano passado, assim como um parecer a respeito da nomeação da superintendente de Carapina. Então, é por isso que eu resolvi retirar a minha emenda e me posiciono contrário à criação desses fundos, pois, como eu já disse e enumerei, nós temos a Polícia Civil, o Ministério Público de Contas, a própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, nós temos a Secretaria da Transparência, nós temos o Tribunal de Justiça. Já é um arcabouço gigantesco de instituições que deveriam dar condição e deveriam ter condição de combater a corrupção pela própria dotação orçamentária que tem e que é altíssima, por sinal. Não precisaríamos, então, a criação de um novo fundo que eu não encontro motivo de forma nenhuma para isso. Precisamos fazer com que todas essas instituições funcionem e funcionem muito bem e não funcionem de forma seletiva, que funcione para investigar fulano, punir cicrano, mas não o fazem com os outros. Além disso, muitas vezes eu tenho dito, a gente vê que algumas instituições que deveriam primar pelo dinheiro público, elas próprias o esbanjam. Caso, talvez, do Tribunal de Contas. Aquilo que, de vez em quando, eu digo, quem investiga, o investigador. Muito obrigado, presidente.